Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero colocar as cartas na mesa com vocês em relação às eleições de 2026, né? Porque a gente tem, né, os dois principais personagens, que é Flávio Bolsonaro e Lula, ok? Então eu quero te dizer a real chance de Flávio Bolsonaro ganhar essas eleições, ele se tornar o próximo presidente do Brasil, e a real chance do Lula se tornar o próximo o futuro ex-presidente do Brasil, pessoal. Então, assim, eu vou colocar aqui dados aqui reais, dados atualizados e factíveis do que nós temos hoje em alguns estados, do que nós temos hoje em relação à campanha que o PT está fazendo, né? Vou te colocar também a barbaridade, né, que a gente está vendo nisso. Vou te colocar a narrativa agora, né, que o PT vai usar através do Lula ali para, né, tentar apagar ou desfocar, ok? Tudo que aconteceu no passado, e na verdade no passado não, né? Tudo que está acontecendo agora, ok? Tudo que nós estamos descobrindo, todos os escândalos, a estratégia que eles vão querer usar para tentar desfocar, abafar tudo isso, né? E o que o Flávio Bolsonaro hoje está fazendo, porque assim, se você for considerar uma questão do Flávio, que ele também não pode se deixar confortar, é que para ele o cenário está favorável, né? Porque assim, todos os membros ali, né? Na verdade, o atual governo federal está ali banhado e afundado em escândalos, pessoal, né? Vamos ser aqui, vamos ser francos entre nós, né? Porque não tem como negar todos os portais do mundo. Hoje eu sempre trago para vocês aqui todos os portais, o CNN, né? Os portais lá de fora, alemão, os portais americanos, né? O Washington Post, ok? A gente vê na Veja, a gente vê na UOL, a gente vê na Metrópolis, a gente vê, né, na Infomoney, a gente vê em todos os portais, né, diversas matérias diárias correlacionando o governo atual com todos os escândalos que a gente vê, certo? Se não é de fato alguém direcionado, né, alguém diretamente ligado ao governo federal, é alguém do governo federal que se linkou, ok, indiretamente com alguém, que fez alguma manobra para uma pessoa, que cometeu algo ilícito para alguém do governo e tudo mais. É sempre, né, nessa cúpula que a gente vê governo federal, Planalto Central, STF, questão, né, do Banco Master, mercado financeiro, a gente vê todo o comunado ali com o filho do atual, né, presidente, escândalo do INSS. Então, assim, a gente vê algo totalmente, né, em conjunto. Então não tem como eles esconderem, mas assim, por incrível que pareça, tá? A estratégia que eles vão tomar é para tentar abafar tudo isso e dizer, né, que foi a direita que fez e tudo mais. Então assim, isso já começa por aí, né, o ridículo da coisa, pessoal. E além de tudo isso, né, a gente tem a questão do Trump pressionando, né, das questões das organizações criminosas. A gente tem também a questão da saúde do atual presidente, né, ou a saúde do futuro ex-presidente, né, que a gente também não sabe como que tá. Obviamente ele tá transparecendo, né, um vigor e tudo mais, mas o ritmo, ok, de uma pré-campanha, de uma campanha eleitoral presidencial é muito forte, né? Pô, será que vai ter ali? Eu vou falar com vocês, vou falar também quem que é a pessoa que mais está apoiando uma reeleição, ok? Né? Vamos tratar desse assunto pra gente ver, pode ser que tenha essa desistência. E também outro ponto que faz, né, que impacta muito nessa reeleição, pessoal, é como que eles lidaram, né, com a questão econômica desse país, né, ali sob a gestão, né, do ex-ministro da Economia, porque ele já saiu, né, Fernando Haddad, pessoal. Obviamente que amando ali de toda a ideologia, né, né, de que eles querem empregar aqui na política brasileira e no governo brasileiro para com a sua população, né, foi total de encontro ali a um aumento, né, exponencial de impostos, né, foi uma arrecadação recorde em toda a história recente do país, né, mais de 3 trilhões, se não me engano, entre 3 a 5 trilhões de reais em arrecadação. Enquanto isso, a gente também vê um governo federal que gasta muito, né, pessoal? A gente vê os gastos desse governo em viagens e tudo mais, coisas assim, totalmente estratosféricas, assim, incomparáveis com outros governos anteriores. No caso, o último governo do presidente Bolsonaro, assim, é totalmente... não existe comparação, pessoal. É coisas de você comparar bilhões com alguns milhões que foram gastos, assim, ali na ponta do lápis, no governo Bolsonaro. Então, não tem como... eu acho que seria até algo engraçado, ou a gente poderia levar como meme ou piada, né, a campanha, né, do governo atual para ali almejar uma reeleição falasse ou tentasse abafar alguma coisa disso, ou tentasse ligar isso à direita, alguma coisa, porque assim, né,
o que é fato, o que foi feito, o que está sendo feito também está sendo feito, porque o gasto agora, né, gastaram, acho que na Alemanha, gastaram em 2 dias de hospedagem em hotel, né, o governo federal ali com toda a sua equipe ali, quase R$ 1 milhão em 2 dias em hotel de hospedagem, pessoal. Então assim, isso não tem cabimento. A gente vê a conduta de vários outros países que são muito mais ricos que os nossos, né, que o Brasil no caso, né, tem uma conduta financeira ali em termos de viagem, em termos de viagens diplomáticas, né, e tudo mais, até em termos aqui, dentro do próprio território, de uma economia, obviamente, de um respeito aos cofres públicos muito maior, né? E são países muito mais ricos que o nosso, né? Então a gente vê todos esses lados, assim, que o governo, no caso atual, tem que enfrentar nessa campanha, que me faz entender exatamente esse dado, né, que a gente vê aqui, ó, Flávio tem 50% comparado a 38%, né, dentro do estado de São Paulo. Então a gente vê dentro do estado de São Paulo uma consciência em relação a isso, né, porque eu tô trazendo aqui para vocês todos esses pontos, né, que fazem com que a gente, né, fazem também com que justifique a desaprovação do atual governo, né? Então a gente começa a entender para que lado que vai, ok, esse resultado dessas eleições. Mas assim, não tem como a gente chegar e falar, vai ganhar e tudo mais. E outra coisa que eu vou falar para vocês aqui também, ó, eu tô com a Revista Oeste, tô com o Poder 360, tô com a CNN, tô com a Jota, tô aqui com a Veja. Tenho aqui também a Metrópolis, a questão de Lula, tem o Correio Brasiliense falando, né, da última pesquisa que diz, né, um empate no segundo turno, ok, entre Flávio, né, teve uma diminuição de 1%, né, nessa porcentagem do Flávio Bolsonaro, ele estava com 46%, agora está com 45%, o Lula estava com 46%, manteve 46%, mas assim, pessoal, são pesquisas, ok, são pesquisas, e se o Flávio Bolsonaro, nas pesquisas, ok, que a gente que tem margem de erro e tudo mais, está com 45%, pessoal, e a gente vê a movimentação, né, do Brasil todo, a gente vê o engajamento nas redes sociais, quando a gente compara de direita e esquerda, a gente pode, assim, nos entusiasmar em relação a uma vitória, ok, para Flávio Bolsonaro e, né, uma futura presidência aí, né, para o filho do nosso capitão aí, presidente Bolsonaro, pessoal. Então, deixa o seu like, pessoal, para mais pessoas verem essa análise aqui que eu tô fazendo, né, esses dados que eu tô trazendo aqui para vocês, né, da real possibilidade de um ou outro ganhar ou um ou outro perder, pessoal. A gente analisando os fatos, analisando tudo que tá acontecendo, a gente colocando os pés no chão. Então deixa o seu like para ajudar, ok, a mais pessoas verem, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve também para você ficar sempre antenado nesses vídeos que eu trago aqui para você. Então vamos começar esse vídeo aqui com o pé direito, pessoal. Por quê? Porque a gente tem hoje aqui, né, primeiro, a presidência do TSE junto com a vice-presidência, a gente sabe que vai ser ali de Nunes Marques e André Mendonça, ok? Obviamente que o melhor nome entre esses dois é o André Mendonça, que a gente tá vendo uma conduta maravilhosa ali no Supremo Tribunal Federal, ok? Ele ali colocando, né, o pé no peito, né, tratando com unhas e dentes, né, esses escândalos, né, a gente viu a questão do caso Master, principalmente, né, na sua relatoria, mas a gente também tem ali o Nunes Marques, que é um escolhido do Bolsonaro, mas que a gente viu que deu um deslize, né, em relação ao filho e tudo mais, né, já gravei um vídeo falando sobre isso aqui, pessoal. Tirando essa questão, a gente sabe que são duas pessoas que não têm ali, né, por exemplo, o Nunes Marques não tem um desejo, né, de destruir a direita brasileira, né, de condenar, né, de perseguir a direita brasileira, como a gente viu, obviamente, no inquérito das fake news, sobre a gestão ali, sob o comando de Alexandre de Moraes, né, como a gente sabe também, né, do que aconteceu com o Lula no passado e o que né, a gente conseguiu, o que ele conseguiu fazer com o Bolsonaro, né, no seu governo. Então, assim, a gente sabe de tudo, né, de todo todos os planos, né, de tudo que saiu, de tudo que a gente viu, de tudo que é fato. Então, diante, né, disso, quando a gente trata, por exemplo, quando a gente conversa sobre, por exemplo, a blindagem das urnas, que é algo que a gente ainda fica um pouco inseguro, né, que, pô, é um sistema ali digitalizado, né, a gente, pô, como que funciona a segurança do software dessas urnas, né, pô, isso é realmente seguro, como que funciona, pô, a fiscalização, né, pô, do momento, do dia das eleições, a gente sabe que existe toda uma extrema segurança, a gente sabe, pô, o serviço, né, de segurança que nós temos em todos os estados. Então, assim, mas a gente já viu, né, a gente já viu muitas coisas erradas acontecerem, ok? Então a gente, né, por isso que a gente vê também diversas vezes, né, vindo à tona movimentos para a votação, o que diz respeito à questão do voto impresso, né, aquela coisa mais manual, assim como acontece nos Estados Unidos, ok? Mas aqui no Brasil é assim, pessoal. E aí hoje, né, a gente acredita,
ok, que não terão interferência, assim como houve no passado, né? Diversas notícias saíram, né, em relação ao que estava acontecendo entre o Barroso, né, o atual, na época, o atual governo Biden, né? Então são dois nomes que trazem um pouco de segurança, né? Principalmente a questão do André Mendonça está ali junto, vendo tudo, né? Então a gente acaba acreditando que será ali uma apuração justa, ok, pessoal? Vamos acreditar que será justa, ok? Porque caso a gente acredite que não seja justa, né? Que tem alguma interferência, e primeiro que isso é, né? Primeiro que isso é algo ilegal, né? Segundo que a gente viu que no passado tiveram muitas manobras, né? Eram outras pessoas, eram outro governo americano, né? Que tiveram notícias que saíram na interferência, que houveram interferências, não sei o que estou falando, são notícias, ok? Teve a questão, né, que essa interferência envolveu o governo atual do Biden, o ex-governo dos Estados Unidos, que estava sob a gestão do Biden, né, alguns integrantes ali, junto com o Barroso aqui e tudo mais, né, que eram ali os presidentes do TSE, mas hoje a gente vê um cenário diferente. Ok, pessoal? Hoje a gente vê um cenário diferente, hoje a gente vê uma pressão externa muito diferente. Então, em relação às urnas, nós temos que acreditar que será algo ali, né, liso, algo idôneo, que não irá ter qualquer tipo de interferência. Vamos considerar este fato. E aí, quando a gente vem aqui para a pergunta, né, aquela pergunta que é aquele fator, né, será que o Lula pode desistir da reeleição? Será que isso é possível? Né? Então, assim, primeiro a gente tratou a questão da urna e agora a gente vamos tratar a questão da reeleição do Lula. Será que ele pode desistir? Será que não pode? Né, a gente tá vendo que o Lula, essa notícia aqui é do 22, hoje a gente tá no dia 27 já, né? A gente vê aqui que o Lula, ele fez um tratamento, né, tem todos os cuidados ali, fez um tratamento de pele, né, tirou ali, eu acho que um câncer de pele e tudo mais. Diz também nos bastidores dele que ele está disposto de ir até o fim, mas envolve muito uma questão de biografia, né, não sei se ele realmente quer ou se ele está esperando, né, ver alguns sinais positivos, ok, para ele talvez colocar ali um Fernando Haddad para disputar por ele, mas que não é um nome forte. Né, ele tem diversos outros nomes, ele inclusive até citou o Flávio Dino, né, para concorrer à presidência. Então, assim, existem outros nomes ali também, né? Mas nos bastidores o que eles querem ainda deixar claro é que o Lula irá, né, se candidatar, irá ali tentar se reeleger, ok, para a presidência do Brasil, pessoal. Mas aí a gente vê também um outro ponto que vai muito de encontro também com esse apoio à reeleição do Lula, é a própria Janja. Né, a Janja é uma das principais apoiadoras, ok, dessa eleição, né, dessa reeleição do Lula para a presidência do Brasil, pessoal. Então você pensa, não, esse grupo entende, ó, olha aqui, ó, exatamente nesse parágrafo. Outros dizem que Lula não estaria disposto a encerrar sua carreira com uma derrota para Flávio ou qualquer outro candidato da direita. Esse grupo entende que o presidente, aos 80 anos, né, uma idade bem avançada, poderia antecipar a aposentadoria para ocupar alguma posição no tabuleiro de geopolítica internacional, né, que é o que normalmente acontece, né, ir pescar nas horas vagas e tudo mais. Neste caso, avaliam ele teria de convencer a atual primeira-dama, como eu disse para vocês. A Janja, né, ela é uma das principais defensoras do projeto de reeleição, pessoal. Então, assim, né, a gente considerando esse ponto do Lula, né, se reeleger ou não reeleger, a gente tem que considerar também que o PT ele não tem alguém com a força do Lula, né, e o PT já no passado teve alguém indicado por Lula que não deu certo, inclusive foi até impeachmentado. Ok? Temos que lembrar aqui o nome de Dilma, certo? O nome de Dilma, que hoje está lá presidindo, não sei se está mais, mas presidindo o Banco dos BRICS, né? Se eu não me engano, ok? E assim, foi uma catástrofe, pessoal, visto que ela foi impeachmentada. Então, assim, já não... essa questão de ele colocar o nome ali, né? Já tem um passado que assombra o PT, entendeu? Então, pô, será o Fernando Haddad não tem força nenhuma contra o Bolsonaro, né? Então ele sabe que a única força ali que ele tem é realmente ele, né? Ele que tem ali a real chance de ganhar. Mas será que eles estão vendo essas próximas eleições? Será que eles já viram que essas próximas eleições eles vão perder justamente por uma força muito, né, forte, externa, vindo desse movimento do Trump e tudo mais, esses escândalos estourando? Será que eles estão vendo essa próxima eleição ou eles estão analisando já 2030, por exemplo, né? Que também seria muito mais difícil do PT voltar ali para o governo, pessoal. Então, o que acontece? Né? A gente, considerando essa questão da reeleição do Lula, existem alguns fatores, né, que fazem com que ele, né, encare ali uma desistência e outros fatores que vão fazer com ele, não, vamos lá, a última vez, mas aceitando o risco de perder para alguém da direita, e isso
de acordo com a visão dele, não sei se isso vai impactar ele ou não, mas acho que impacta, porque o ego deles é muito forte, perder para alguém da direita. E perder bem pro filho do cara que talvez ele mais odeie, né? Perder para Flávio Bolsonaro. Então, assim, pessoal, essa questão esse ponto da desistência do Lula tem, né, diversas hipóteses ali. A gente tem que esperar, né, para ver como que essas pesquisas vão ali se comportar, como que eles vão, né, tentar ali, né, tentar jogar esse jogo até as eleições, pessoal. E aí a gente entra onde agora? A gente entra nisso aqui, ó. Na campanha de Lula, ok, para as eleições de 2026, né? O manifesto do PT acena ao centro e atualiza a estratégia de reeleição de Lula, pessoal. Olha só, presta atenção nisso aqui, ó. Documento político lista diretrizes do partido de 2026 com críticas à gestão anterior, ok? Sem citar Bolsonaro. E mantém proposta de reforma do judiciário, mas evita menções ao caso Master e fraudes do INSS. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O PT, ele literalmente, né, ele fez um governo até agora extremamente baseado em um crescimento taxativo, né, em um crescimento dos impostos brasileiros, tirando o poder de compra do brasileiro. Olha só como é que funciona. Eles colocam muito imposto em cima da população, enquanto o governo federal gasta sem parar, gasta muito, né? São gastos assim estratosféricos, coisa que realmente poderia ser economizada para distribuir mais ali em relação ao que a população precisa, que a gente tem os 3 pilares, né? Educação, saúde e segurança. Ok? Ter ali um relacionamento melhor com os outros estados, ok? O governo federal, com os estados, com os governadores, coisa que também está bem baqueada. E, obviamente, né, a gente vê a questão de todos os escândalos que, meu amigo, é tudo dentro e girando em torno do governo federal, do atual governo federal, pessoal. É como se você colocasse ali uma estrelinha vermelha no meio, né, do 13 do atual governo federal, e todo o escândalo que a gente está vendo, ele estar em volta, né, desse ponto principal que é o governo federal, pessoal, que é o Planalto Central hoje de Lula. Então, assim, a partir do momento que se nessa campanha o PT ousar, né, que é o que a gente já está vendo, tentar relacionar todos os escândalos com a direita, pessoal, vai ser uma piada. Vai ser uma piada, porque todo mundo sabe que, né? Pô, pelo amor de Deus, a gente, né, tem todas as provas, a gente tem muitos vazamentos, a gente tem diversas questões aí que mostram, né, que não tem como você abafar mais, né? A gente vê ali uma correlação entre ministros do STF, né, algo totalmente fora do normal, não existe neutralidade, então a gente vê uma amizade, a gente vê ali uma conduta atuando em favor do atual governo federal, né? A gente vê uma conduta do STF em relação a isso, os principais nomes ali que a gente já viu é de Alexandre de Moraes, Toffoli, Dino, Zanin, né? A gente vê o próprio ex-ministro da Justiça, o Lewandowski, né? O Dino eu já falei. Então, assim, a gente viu todo esse sistema que eles criaram justamente atuando em prol, né, de se perpetuarem no poder, ok? Falando com uma linguagem um pouquinho mais agressiva. E aí, em paralelo a isso, a gente tem a questão, né, desse governo também ter criado, né, junto desse esquema aí, incluído o mercado financeiro e, né, aqueles grupos que fazem o comércio de substâncias ilícitas, pessoal, que a gente tem 2 grupos bem fortes, tanto aqui no Brasil, tanto aqui em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Então, o que acontece, né? O brasileiro, né, o povo brasileiro, nós, vendo tudo que está saindo na mídia, tudo isso que está saindo na mídia, né? Ele fazendo ali um balanço entre, pô, será que é isso que eu vou querer, né? Será que eu vou querer continuar? Será que eu vou querer continuar vivendo sob uma briga eterna, né? Que eles estão ali, de tentar ocultar todos os erros que eles cometeram, né? E entre, né, quem quer fazer o bem para a população, ou eu quero mais gestão, né? Eu quero um presidente que vai lá, que reduz o gasto do governo, que diminua os impostos sobre a população, que me dê mais poder de compra, né? Onde eu possa ter mais qualidade de vida, onde eu possa sobrar mais dinheiro para comprar as coisas para mim, poder viajar e tudo mais, né? Reduzir imposto, uma gestão onde o Estado tem menos poder, né? E a população ali tem mais poder ali sobre a sua própria vida, né? Onde o Estado queira controlar menos, ok? A população tenha mais controle sobre, né, a sua vida. Então, assim, será que hoje o brasileiro, ele tá querendo ficar mais mamando na teta do Estado, ou ele tá querendo ter mais poder? Porque ele viu que mamar na teta do Estado só vai trazer corrupção, escândalo e, né, produtos mais caros, ok? Impostos infinitos, ok? Todo dia a gente vê um imposto, todo dia a gente vê uma atualização de um imposto que fica mais caro.
Então, assim, o que o brasileiro está colocando na balança? Então é isso que, né, dentro dessa campanha, o governo vai dizer, né, que eles não vão falar do que eles cometeram no passado, tanto que vocês viram aqui, né, ó, evita menções a caso master e fraudes, ok? Então aí o que eles fazem? Eles falam que vão revisar o plano deles para fazer algo melhor no futuro. Aí a gente vai entrar na mesma bola de neve, né? Então não vão resolver nada, porque eles têm a ideologia deles, têm o plano dele de 12 anos, né, até 2030, até 2034. Né? Que é o que eles querem implementar, que é o que eles querem fazer, assim como Venezuela, né, aconteceu lá, eles querem fazer isso aqui, né? Que esse é o plano da esquerda, né? A gente vê, eles dão ali a semente para algumas grandes corporações, ok? Seja elas privadas ou governamentais, ou públicas, no caso, né? Concentram ali a classe artística, ok? Para fazer ali um marketing pesado e tudo mais. Isso a gente já viu no passado e o brasileiro já está cansado de ver isso. Ok? O brasileiro já ficou esperto, o brasileiro teve que aprender literalmente com a vida, errando e vendo agora. E aí todo esse estopim, né, toda essa explosão de escândalos que a gente tá vendo agora, o PT na sua campanha não vai mencionar, ok? Vai falar que vai revisar e depois vai repetir a mesma coisa. Então assim, o joguinho do PT é meio que o mesmo de 1800, né? Quando as pessoas eram muito mais ingênuas do que hoje, né? Só que hoje a gente tem tecnologia, a gente tem rede social, a informação chega muito mais rápido, até para a pessoa mais carente, né, se informar. Por mais que ela esteja totalmente alienada, né, com questões fúteis, é tão rápida hoje a chegada da informação que chega aonde quer que chega, pessoal. E o escândalo, a partir do momento que o escândalo também é tão gigantesco, que nem tá sendo, né? Escândalo do governo, escândalo, né, com essas questões que a gente viu do Banco Master, INSS, todo mundo envolvido, ok? Todo o governo envolvido, o Senado, né? Todo mundo ali comunado. A pessoa mais carente que tem ali um celular na mão, e hoje a gente sabe, né, que todo brasileiro hoje tem um celular, por mais simples que seja, né, vê que algo de errado, né, existe, pessoal. Apesar da gente saber que tem aquela parcela, né, de público fiel e tudo mais, que bate o pé ali, que vai continuar votando no PT, mas a gente vê que a maioria centro, né, aquela pessoa que é mais neutra, começa a enxergar, né, uma outra possibilidade de futuro que o Flávio Bolsonaro aqui tá dando, né, para nós, para todos os brasileiros, pessoal. Então, assim, é necessário que a gente se importe com isso, porque você ter uma gestão, né, favorável à população lá no Poder Executivo, no Ministério da Fazenda, né, você ter ali a possibilidade do próximo presidente colocar ali pessoas mais decentes no STF, diferente do que a gente viu desses ministros que estão envolvidos em todos os escândalos, isso traz um resultado para a nossa vida diária, né, muito melhor. Ok, pessoal? Então aí a gente vê, né, agora essas pesquisas, né? Então a gente vê aqui da Nexus, do seu segundo turno, Lula tem empate técnico, né? A gente vê em São Paulo, graças a Deus, a gente vê em São Paulo que tá ali já com o Flávio Bolsonaro, tá com uma vantagem melhor, né? A gente vê o que diz a nova pesquisa do BTG Pactual Nexus, né? Que saiu 27 de abril atualizada, né? Olha só. Levantamento divulgado segunda-feira, disputa estagnada entre dois principais candidatos. Quando a gente vê nesse confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, né, o Lula com 46%, né, e o Flávio Bolsonaro ficaria com 45%, a interpretação que a gente precisa fazer é baseado na história, pessoal, né? Diversas pesquisas, diversas eleições presidenciais, né, a gente via pesquisas dizendo isso, empate, derrota e tudo mais, mas hoje a gente tem tantos outros meios de avaliar, de você ter um feeling, você ter um sentimento de que lado a população tá, né? Que às vezes essas pesquisas acabam, né, sendo mais ali um complemento. Porque, por exemplo, se você pega hoje as redes sociais, né? Você pega ali TikTok, Instagram, a gente vê o engajamento, né, da direita, a gente vê o engajamento da esquerda. Quando a gente compara esses dois, pessoal, a gente vê um número muito maior na direita, né? Então, assim, as eleições de fato ali, no dia da apuração, é de fato ali, se aquilo for justo, como eu disse no começo do vídeo, se realmente a gente considerar ali um cenário justo de que será apurado de maneira idônea 100% das votações, né, de que não vai ter ali nenhum erro, obviamente, caso tenha, mas que seja ali coisas locais, né, em lugares mais inóspitos, assim, ok? Caso isso seja apurado de maneira 100% idônea, é aí que a gente vai tirar a prova, né, que a gente vai tirar limpo realmente toda essa análise que a gente faz, por exemplo, em relação ao ambiente, né? Quando você observa o ambiente, tanto, né, na internet, na questão digital, nas redes sociais ali, que a gente hoje
vê que a direita é muito mais forte, né? A gente vê que existe uma maioria, né? A gente vê, por exemplo, nos eventos da direita, nos eventos da esquerda, né? Que é sempre um volume muito maior de gente, ok? E hoje a gente vê, né, nomes como Nicolas, o próprio Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, a gente vê, né, os próprios influenciadores de direita, né, como Alan dos Santos, jornalistas, né, o Paulo Figueiredo, né, e entre outros, que a gente vê que tem diversas outras vozes aí ganhando muita força, né, o próprio Rony, né, então assim, a gente vê que tem, esse pessoal, eles ganham força muito rápido, a direita, ela é unida, né, o povo de direita mesmo no Brasil, ela é muito unida. Então assim, quando você analisa esse outros ambientes, tirando a questão da pesquisa, a gente pode entender que, considerando uma análise idônea das urnas, a direita vai ganhar, né, e o Flávio Bolsonaro estando a 45%, empatando com o Lula, meu amigo, quem que imaginar? Então o Lula, quando ele olha pra isso, ele fala, nossa, eu não sou tão forte assim, o Flávio Bolsonaro, de repente, estourou. Então, olha a força que o oponente do Lula tem, que no caso é o Bolsonaro, que hoje está em prisão domiciliar, ok? Está passando bem, graças a Deus. Então, assim, ele viu que, com a direita não dá pra brincar. E o Lula, quem que tem? Quem que o Lula pode indicar, caso ele queira entregar a reeleição dele, caso ele não queira se reeleger? Né? E não tem ninguém. Não tem ninguém. Então é por isso que assim, eu tô muito mais tendendo a achar que o Lula vai se reeleger, ok? Não sei se até lá o Bolsonaro vai ter alguma coisa, alguma pressão para tirar, né? Para anistiar a questão do Bolsonaro. Não sei se isso vai acontecer. Mas assim, né? E tem também uma outra vertente, né? O que será que foi? Ninguém sabe ao certo, né, o que foi ali combinado entre Trump e Lula, né? Porque quando você olha uma conduta, né, do Trump, do Rubio, né, do governo americano ali para com o mundo, né? Para, por exemplo, o que eles fizeram na Venezuela, vocês acham mesmo que eles foram bonzinhos com o Trump? O Trump é um baita do negociador, meu. O cara é um fanfarrão, no bom sentido falando, né? Ele vem, legal, com a simpatia, dizendo que rolou química, lembra dessa questão da química? Ele é agressivo nas negociações. Então, assim, o Lula, ele é craque em mascarar as coisas. Então, até essa reunião ele deve ter mascarado, né? E se ali dentro do acordo dele tava ele, eu vou manter aqui a minha postura, vou manter aqui a minha máscara, vou manter aqui o meu jeito de lidar, né? Criticando, falando, provocando, mas eu vou me retirando devagarzinho. Também tem essa hipótese, né? Também a gente tem que considerar isso. Né, a gente vê agora Alexandre de Moraes sentindo a pressão, né, colocando agora algumas pessoas na verdade não está anistiando, né, mas está mandando algumas pessoas para a prisão domiciliar, né, senhoras inclusive, né. Então assim, tem diversos movimentos acontecendo que a gente precisa analisar, né, e a gente não pode esquecer, né, disso. Então assim, na minha opinião, a probabilidade, independente dessa última pesquisa aqui, né, do BTG, e no caso aqui, né, de dizer que o BTG está empatando com o Lula, ou até uma possível vitória do Lula no segundo turno, eu acho que isso não faz o menor sentido, né? E também tem a questão, né, do Zema também tá fazendo essa série dos intocáveis, né, tá rolando todo esse... Né, assim, a imagem de todo mundo que quis pregar um golpe no Brasil tá indo por água abaixo. Planalto Central... STF, né, caso Master, caso INSS, ok? Então todo mundo que quiser defender esse povo não consegue mais, né? Não consegue mais porque já tá tudo muito escancarado, pessoal, ok? Então assim, minha análise aqui, na verdade a minha opinião é de que sim, Flávio Bolsonaro terá uma vitória, ok? Terá uma vitória diante de todos esses fatos que eu coloquei. Posso ter esquecido aqui diversas outras coisas, mas assim, tentei trazer os principais pontos que fazem com que a gente possa ali traçar um caminho, especular um caminho para a real vitória. Não a gente ficar só achando, vai ganhar. Não, vamos ver de fato o que está acontecendo no PT, né? O que está acontecendo do lado da esquerda, o que está acontecendo do lado da direita, que hoje a gente vê, né? Essa divisão no Brasil, né? Hoje a política brasileira, né, e a população brasileira, ela é dividida assim, ok? Então, o que está acontecendo que vai priorizar, né, que vai valorizar, por exemplo, o passe do Flávio nas eleições, o que o Lula está fazendo que vai valorizar ou desvalorizar, né? E o Lula tem desaprovação recorde, né? O Flávio cresceu muito rápido, né? Mas, por exemplo, você pega uma notícia como essa aqui, né, se eu não me engano, do dia 25, olha aqui, o que diz a nova pesquisa aqui, ó, Lula e Flávio Bolsonaro, ó, de que dia que é essa aqui da Metrópolis, ó, do dia 25. Ó, seguem sem palanques em Minas Gerais e aliados ficam impacientes, ok? Então, assim, a gente precisa entender, né, por que tá tendo essa indisciplina
em relação ao segundo maior colégio, se eu disse aqui que era o primeiro, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, pessoal. Então, assim, pessoal, eu acho que não pode brincar com o segundo maior, né, colégio eleitoral do Brasil, né, no caso o Flávio, ele tá, obviamente, muito confortável, ok, em relação a São Paulo, que é o primeiro, ok, o primeiro colégio eleitoral aí, do Brasil, obviamente, isso é uma notícia muito boa, isso é um ponto a favor do Flávio, mas essa indisciplina que até está deixando os aliados impacientes em relação a Minas, que eu não sei o que eles, né, eles devem estar discutindo, né, algumas questões, como atuar, ok? Aplicando ali, obviamente, as estratégias, isso deve ser uma questão de agenda mesmo, né? Que deve estar prestes a começar, mas que tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que garantir ao máximo ali a vitória, né, de algo que seja melhor para nós, pessoal. Então, é fato, tá? É fato que, independente dessas pesquisas atuais, que essas pesquisas que venham, né, como essa, dizendo que está empatado no segundo turno, é fato de que a força do Flávio Bolsonaro, pessoal, a aprovação dele está muito forte. E, felizmente, né, o governo atual, ele caiu realmente, ele deu um tiro no próprio pé, ele caiu na própria armadilha, né, estando aí no centro literal de todos os escândalos que a gente está vendo nesse Brasil. Tentaram armar todo, né, um esquema que a gente viu ali, todo o esquema de Senado, STF, Polícia Federal, né, com o diretor André Rodrigues Amiguinho, né, mercado financeiro, grupo de comércio de substâncias, eles tentaram fazer todo um esquemão maravilhoso ali, né? INSS, tentaram fazer todo um esquema, né? Exterior, né? Mandar dinheiro pro exterior para fazer passar um paninho, né? Ali, o dinheiro para deixar limpinho. Então, assim, pessoal, tentaram fazer tudo isso, mas não sei até onde eles achavam que isso iria, né, acontecer sem com que isso tornasse um escândalo, porque acho que no plano deles era fazer com que tudo isso acontecesse, né, e eles tivessem como abafar, de fato, né. Então a briga que a gente vê hoje é do pessoal tentando abafar e, né, dos senadores, né, dos políticos de bem, da população também tentando ali escancarar, né? Então a gente viu que, obviamente, tudo está muito bem escancarado, né? Apesar ali dessa guerra diária ser, né, um vencer, o outro vencer e tudo mais. Bom, pessoal, mas a gente viu que o bem, né, o bem tá tendendo a vencer muito mais do que o mal, e a gente sabe quem que é o mal, né? O mal, quando eu falo mal, é quem cometeu, né, quem errou. E a gente sabe que quem errou foi o governo federal, junto com quem ele colocou, né, nos poderes deste Brasil, né, na política, ok, lá no Congresso. Então, todo esse lado é o lado mal, que cometeu muitos erros, né, que faz parte de todo esse escândalo, pessoal. Então, para concluir aqui, a minha opinião é que realmente Flávio, né, terá um resultado. Eu acho que o resultado das eleições vai ser muito parecido com esse resultado de São Paulo, pessoal, tá? Algo que vai caminhar, né, bem paralelo a isso aqui, ó, bem conjunto a esse resultado. Pode ser que o Lula fique ali na faixa dos 45, 46 e o Flávio Bolsonaro vai de 50 para cima. Resultado geral, tá, das eleições. Então, acho que vai ser nesse caminho, ok? Temos que continuar, né, fazendo o nosso trabalho de compartilhar esse vídeo aqui, mais pessoas verem essa análise, mais pessoas, né, entenderem, né, a real importância da gente tirar esse governo que cometeu muitos erros hoje do nosso Brasil. Ok, pessoal? E a gente manter sempre aqui o like para mais pessoas verem, mais pessoas ficarem indignadas, né? E mais pessoas também ficarem entusiasmadas com a possibilidade de a gente, né, ter algo melhor para o nosso Brasil em 2027. Então eu me chamo Paulo Vider, esse aqui é o canal PV Disse. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok? E compartilhar também, certo, pessoal? Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, pessoal.